Olá, povo de Deus, domingo 16 de outubro de 2022, 29º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 17, de 8 a 13, segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 14 até 4, 2 e Lucas 18, de 1 a 8. Vejamos a contextualização do texto de Êxodo que temos hoje. Ele se situa no contexto da caminhada dos hebreus pelo deserto e no quadro de um confronto violento entre os hebreus e um grupo de habitantes do deserto. Os inimigos que neste episódio os hebreus tiveram de enfrentar são designados como amalecitas. As listas de Gênesis 36, 12, 16 ligam-nos à descendência de Esaú, o que os torna etnicamente aparentados com os hebreus. Seja como for, trata-se de tribos nômades, violentas, agressivas e que se opuseram desde o início à penetração israelita na Terra Prometida. Para entendermos o texto que aqui nos é proposto, convém ainda recordar que as tradições sobre a libertação, Êxodo de 1 a 18, têm como objetivo primordial fazer uma catequese sobre o Deus libertador, que salvou seu povo da opressão e da morte, que o fez atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho e encaminhou através do deserto. Não interessa aqui a reportagem jornalística do acontecimento. Importa a catequese sobre esse Deus a quem Israel é convidado pela história fora a agradecer a sua vida e a sua liberdade. Tendo Moisés como intercessor e Josué como lutador, o povo de Deus avançava, apesar de duros embates. 2 Timóteo. Continuamos a leitura da segunda carta a Timóteo. 3 problemas afligiam as comunidades cristãs nos finais do primeiro século e inícios do segundo século. Perseguições, falta de entusiasmo dos crentes e falsas doutrinas. O autor desta carta pretende convidar os crentes em geral e os animadores das comunidades em particular a redescobrirem o entusiasmo pelo Evangelho e a defenderem-se de tudo aquilo que punha em causa a verdade recebida de Jesus através dos apóstolos. Lucas 18, de 1 a 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O capítulo 18 de Lucas ainda coloca Jesus e seus discípulos a caminho de Jerusalém.
Esse caminho catequético, pedagógico, onde Jesus vai aproveitando as ocasiões surgidas na estrada para ensinar, sobretudo aos discípulos, pontos importantes do seu projeto de reino. O texto que hoje nos é proposto vem na sequência do discurso escatológico sobre a vinda gloriosa do Filho do Homem. A parábola do juiz e da viúva deve, pois, ser entendida neste ambiente. Trata-se de um texto próprio de Lucas com semelhanças à parábola do amigo importuno, que vem pedir pão à meia-noite e que é atendido por causa da sua insistência. Não esqueçamos que Lucas escreveu o terceiro evangelho durante a década de 80. É uma época em que as comunidades cristãs sofrem por causa da hostilidade dos judeus e dos pagãos, e em que já se anunciam as grandes perseguições que dizimaram as comunidades cristãs do final do século I. Os cristãos estão inquietos, desanimados e anseiam pela segunda vinda de Cristo, isto é, pela intervenção definitiva de Deus na história para derrotar os maus e salvar o seu povo. O nosso amigo e saudoso padre Conins comentava: o reino de Deus é uma conquista, é fruto da perseverança e de muita oração. Jesus já contou a parábola do amigo inoportuno que vem pedir pão em plena noite e do vizinho que o atende para se livrar dele. Agora conta outra parábola semelhante, reforçando a anterior e insistindo na importância do empenho e da esperança, na perspectiva do reino que está chegando, ainda que pareça estar tardando demais. O Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Esta pergunta própria de Lucas, Schreiner e Dautzenberg a enquadram na reflexão sobre o tempo como campo de prova para a fé. Dizem eles, a pedra de toque da vida cristã é o tempo. Esta duração aparentemente sem sentido que se estende até a revelação definitiva do reino de Deus. Guiando-se pela intuição, é bem pouco o que o cristão consegue apreender da dinâmica interna da missão. Mesmo quem não nasceu no seio de uma comunidade cristã, já deve ter tido a oportunidade de assistir à evangelização da sua cidade e à fundação da comunidade local. Quem sabe terá vivido em plena consciência o dia da sua conversão e do seu batismo, reconhecendo e acolhendo a visita de Deus, isto é, a vinda da Boa Nova em tempo oportuno no caminho do Senhor. Mas a missão vai logo para outro lugar, enquanto os cristãos ficam e devem pôr em prática a vida nova como um estado organizado e permanente, sem a presença imediata do vigoroso movimento que um dia transformou as suas vidas. Os cristãos, para os quais Lucas escreve, conhecem por experiência própria que não é fácil conservar-se fiel, dia após dia, à santa vontade de Deus. O tempo que, visto do alto da perspectiva global da via histórica de Deus, é preenchido pelo avanço do movimento salvífico da pregação do reino de Deus. Pode tornar-se ocasião de perigosa tentação para o cristão comum de província e também para o missionário que se esfalfa na linha de frente. A fidelidade do cristão nos dias longos, a perseverança no tempo que se prolonga, torna-se um ônus muito fatigante que requer vigilância. Em Lucas,
Essa exigência inclui o apelo à prontidão constante e à fidelidade indefectível. O motivo dessa exigência não é a aproximação ameaçadora do fim do mundo, a iminência dos impetuosos horrores apocalípticos, mas, bem ao contrário, a monotonia enervante da existência cristã de todos os dias. Não importando se o perigo vem da perseguição permanente ou das condições normais da vida. A constância no tempo exige que o cristão não procure subtrair-se à situação da igreja, seja evocando com nostalgia o tempo de Jesus, seja suspirando impaciente pela sua volta. Para o cristão que vive no tempo da igreja, é realmente inevitável que os inícios da salvação em Jesus apareçam como um feliz idílio, como um período puro e seguro de manifestação do reino de Deus. Apesar de em Lucas essa impressão não ser totalmente sem fundamento, a fixação estática no tempo de Jesus constitui um perigo, uma vez que a procura ansiosa de uma manifestação pura do reino de Deus exaspera a fé na presença atuante do seu poder e falseia a esperança no futuro. Será então que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé sobre a terra? Um beijo no seu coração.